bem com você? Eu sou a professora Mariana. Hoje eu quero iniciar a aula mostrando o meio de transporte. Mas vamos ver se você vai identificar. Por quê? Porque ele foi feito com as nossas peças do kit de robótica. Então veja se você reconhece este meio de transporte. Ele tem 3 rodas. Ele é um triciclo. Muito legal. Todas as pecinhas estavam no nosso kit. Banco, volante, tudo que foi bem encaixado. Mas antes de eu ter começado a fazer a montagem, eu precisei usar o quê? O meu guia de montagem. Eu separei todas as peças antes de montar. Todas essas peças foram separadas, elas já vêm todas descritas aqui quais que eu vou usar. Então, hoje a nossa montagem foi do triciclo, que também é um meio de transporte. Mas eu quero perguntar a você, você sabe quais são os meios de transporte e como eles foram evoluindo ao longo do tempo? Vamos relembrar primeiro o que são meios de transporte. Quais são os meios de transporte que você conhece? Como são os meios de transporte atualmente? Quais os que você usa hoje no seu dia a dia? Mas, antes de responder todas essas perguntas, você vai acompanhar comigo os slides. No primeiro slide, eu já tenho aí o que é o meio de transporte. Os meios de transporte são formas de deslocamentos de pessoas e animais. Então, ali já está definido o que é meio de transporte. Os meios de transporte representam as maneiras de se deslocar utilizando bicicleta, trem, barco, ônibus, entre outros. São as diversas maneiras que utilizamos de sair de um lugar para outro, de nos deslocarmos de um lugar para outro. No início, ainda nos seres humanos primitivos, o principal meio de transporte eram as próprias pernas. As pessoas só caminhavam, se transportavam andando com suas próprias pernas. Com o passar do tempo, o ser humano começou a entender quais animais eram mais dóceis e quais eram mais selvagens. Com isso, alguns animais se tornaram meios de transporte para o ser humano. Com o tempo, o mar se tornou um obstáculo e passaram a ser construídas embarcações simples para atravessar curtas distâncias. Com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. Então, os meios de transporte se desenvolvem mais com o quê? Com a invenção da roda. Vamos ver agora aqui alguns meios de transporte. Temos o carro, helicóptero, trem, moto, barco. Existem vários meios de transporte. E você utiliza todos eles? Qual você usa mais no seu dia a dia? É o carro, a bicicleta, a moto? Então, de acordo com o que você viu no slide, nós tivemos primeiro a caminhada com próprias pernas, que era o nosso meio de transporte. Depois veio a domesticação dos animais. Você vê até hoje em dia, você tem cavalo, que transporta algumas mercadorias. Então, nesta época, desde muito tempo atrás, o animal também era usado como meio de transporte. E aí se intensificou o meio de transporte, a evolução do meio de transporte através da criação da roda. Após as revoluções industriais e o surgimento de novas formas de geração de energia, novos meios de transporte surgiram com a evolução
século XIX. Hoje em dia, é muito simples pensar em realizar uma viagem longa, de avião, de trem, para quase todos os lugares do mundo, de uma maneira muito mais rápida e mais confortável, através dos diversos meios de transporte que temos, bem rápidos. Agora, você vai acompanhar comigo um quiz dos meios de transporte. Vê se você consegue responder. Vamos às perguntas sobre meios de transporte. Primeira pergunta: qual figura não representa um meio de transporte? O telefone, o helicóptero, carro ou a moto? Que não representa. 5 segundos para você responder. Pensa aí direitinho. Sim, a resposta certa é o telefone. O telefone é um meio de comunicação. Os outros, helicóptero, carro e moto, que são meios de transporte. Segunda pergunta: para deslocar pessoas e materiais de um lugar para outro, utilizamos meios de comunicação, meios de transporte, a televisão ou músicas. O que desloca pessoas e materiais de um lado para o outro? Olha os segundinhos, esse ficou muito fácil. É a opção 2, meios de transporte. Próxima pergunta: que alternativa representa um meio de transporte terrestre? Terrestre, aquele meio de transporte que utilizamos na Terra. Carro, avião, navio ou helicóptero? Sim! Olha os minutinhos, você já sabe a resposta. O carro. Carro é um meio de transporte terrestre. E agora a última pergunta. Agora é para observar essa fácil para você. Qual é o meio de transporte representado aqui nesta figura? É um carro, helicóptero, avião ou bicicleta? Esse merece só 2 segundos. Isso aí, ele é um avião. A nossa aula chegou ao final. Espero que você tenha gostado do nosso tecido. Olha como ele ficou legal. Suas cores, suas peças, tudo do nosso kit. Espero que você tenha aprendido bastante sobre meios de transporte. Tchau!